clima está no ar e luzes ao redor. Canções nos deixam cheios de amor. Brilhante a rua está, crianças a cantar. Este é o momento para celebrar. É tempo de Natal, uma época de luzes e celebração, de canções alegres, reencontros de famílias e amigos e até algumas trocas de presentes. Olhamos para as árvores brilhantes, os presentes embrulhados e sentimos o calor da família e a esperança de um novo ano melhor. Mas, depois de toda essa festa, em meio a essa correria, nós acabamos nos esquecendo da história que deu origem a tudo isso. O Natal não é apenas um dia no calendário, mas sim a celebração de um momento que mudou a história para sempre. Agora, vamos voltar no tempo num lugar simples, em uma época que essa história acabara de acontecer. Vamos nos juntar àqueles que testemunharam em primeira mão os eventos milagrosos que tornaram essa festa ainda mais celebrada em todo o mundo. Eles irão nos contar com seus próprios olhos e corações a história
e se desenrolou sob aquelas mesmas estrelas. Uma história que começou com uma promessa. Vovó, conta de novo a história do Messias. Você já me contou, mas eu acabo esquecendo de alguns detalhes. Ela é tão linda. Com certeza, meu amor. Contarei essa história quantas vezes você quiser. Porque a história de Jesus não é algo que ficou apenas no passado. Ele é a nossa esperança, o nosso futuro. E lembrarmos disso é o que nos fortalece para seguirmos em frente. Sim, meu pequeno. Eu me lembro de cada detalhe, como se tivesse acontecido ontem. Nós, que vivemos toda a vida esperando a vinda do Messias, vimos as profecias se cumprindo diante de nossos olhos. Sempre me emociono quando penso no início de tudo, mas me emociono mais ainda quando me lembro da promessa que ele fez, que voltará para nos buscar. Eu sempre me lembrarei do que aprendi na sinagoga com a Torá, sobre aquele que o nosso profeta Isaías chamou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o profeta Miqueias disse que ele nasceria em Belém. Sim, é verdade, crianças. Ele é Jesus, o nosso Messias. Ele veio para cumprir todas essas profecias. Vovó, e como foi que tudo aconteceu? Vovó, como Jesus veio ao mundo? Foi algo que nunca mais esquecerei. Naquela época, o povo de Israel esperava por um rei que nos livrasse do domínio de Roma. Mas o rei que veio não tinha nada a ver com aquela figura poderosa que esperávamos. Ele veio como um bebê, nascido de uma virgem, como profetizou Isaías. E eu me lembro direitinho como foi que a minha amiga Maria recebeu essa notícia. Eu morava perto da casa de Maria, quando o anjo Gabriel a visitou. Ela era uma jovem tão humilde, muito temente a Deus, muito cheia de fé. E um dia, de repente, aquele anjo reluzente apareceu para ela. Ele a saudou com uma luz tão especial e disse: "Alegra-te, mulher, cheia de graça, o Senhor é contigo." E então, ele disse a ela a notícia mais maravilhosa que uma mulher poderia ouvir, que ela daria à luz ao Filho do Altíssimo e que o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Sim, é verdade. Deus escolheu Maria, mas ele não falou só com ela. Eu me lembro que o anjo Gabriel também apareceu para o meu amigo José, o carpinteiro, que estava noivo dela na época. Eles já estavam se preparando para o casamento e eu me lembro que José ficou muito confuso quando soube que Maria estava grávida. Sim, mas aí o anjo falou para José não ter medo de casar com a Maria, porque o bebê que ela estava esperando era gerado pelo Espírito Santo. E foi assim que ele mostrou que tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. E José, que também era um homem temente, confiou em Deus, voltou para Maria e casou-se com ela. Mas ele respeitou todo o tempo de Deus e só tocou nela depois que o bebê nasceu. E a partir daquele momento, a esperança que era apenas uma promessa começou a se tornar realidade. O próprio Deus estava vindo até nós. Por milhas, enfim, seguiram então. Chegando a Belém, não tinha lugar para o Rei dos Reis nascer. Mas Deus surpreendeu com a manjedoura,
assim querem contemplar. As trevas quebrou com seu choro santo, e anjos do céu entoam louvores. Um filho se nos deu, e veio até nós transformar e nos salvar. Pra sempre reinará, pra sempre reinará o nosso Rei. E veio até nós transformar o mundo e nos salvar. Sempre reinará. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar ao Vovó, e como foi o nascimento do Messias? Ah, o nascimento do Messias não foi anunciado apenas a reis e rainhas. Ele foi revelado a pessoas simples, a pastores que cuidavam de suas ovelhas. É verdade, me lembro bem da noite do nascimento. A escuridão da noite parecia mais densa, mas de repente uma luz ofuscante se acendeu no céu e os pastores vieram correndo. Eles mal podiam falar. É verdade, eu também estava lá no campo. Enquanto nós vigiávamos os nossos rebanhos, um anjo do Senhor apareceu a nós. A glória do Senhor brilhou ao nosso redor e nós ficamos com muito medo. Mas o anjo nos acalmou dizendo: não tenham medo, pois trago-lhe boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ah, depois o anjo desapareceu e aí então o céu se encheu de uma multidão de anjos cantando em adoração. Lembro bem da glória daqueles anjos, era indescritível. Ah, era a adoração do céu vindo à terra. O profeta Isaías disse que o povo que andava em trevas veria uma grande luz. Naquele momento, a luz dos anjos brilhou para os mais humildes e eles, cheios de louvor, foram correndo a Belém para ver o Messias. lá no céu podemos ver, proclamando a linda história que o Messias
que noite maravilhosa deve ter sido aquela. Mas não foi somente os humildes que receberam a notícia. Uma luz guiou os reis, magos e sábios até o lugar onde Jesus estava. Mas e os reis? É mesmo? Eles vieram de onde? Estes homens eram homens muito sábios, que estudavam as estrelas, vieram lá do Oriente, de terras muito distantes. Eles foram guiados por uma estrela para cumprir aquilo que um dia o salmista falou, de reis que trariam presentes ao Rei dos Reis. Trouxeram presentes valiosíssimos para Jesus. Eles vieram de um lugar bem distante e seguiram a estrela até Belém, a uma estrebaria, um lugar humilde, porque a luz de Deus os guiou até lá. Sim, eles trouxeram presentes cheios de significado. O ouro para o rei, o incenso para o menino Deus e a mirra, que é usada para o sepultamento, que na verdade foi o símbolo da sua morte redentora. Eles sabiam que aquele menino não era um rei comum. Ele era o Messias prometido. E a luz daquela estrela era como a luz que brilharia no mundo inteiro, a luz da nossa salvação. Esplendor, uma estrela os reis magos guiou, o seu brilho caminho a iluminar, para assim encontrar o Salvador. Então se formaram perante o rei, vamos nós hoje aqui adorá-lo também, vem cantar. A estrela brilha. Oh, vem cantar, ainda brilha, a luz que os guiou estava a brilhar, e para todos sempre sim brilhará. A estrela brilha em meu ser. Alguns querem fama e prazer, eu quero a presença do meu rei, e outros buscam muito poder, mas esquece que é Jesus que faz vencer. Ele é luz, ele é amor, que dá vida e vigor. Vamos nós seguir a luz para o adorar. Vem cantar, a estrela brilha. Oh, vem cantar, ainda brilha.
Aquela noite que Jesus nasceu foi maravilhosa, não só pela música dos anjos ou pela visita dos magos do Oriente, mas pela visão mais pura e singela de todas, a de Maria e José cuidando do Filho de Deus e o adorando. Ele deveria ser muito bonito, né? O profeta Isaías disse que ele não teria beleza alguma ou majestade que atraísse os nossos olhos. E de fato, ele nasceu em um lugar humilde. Posso até imaginar a cena. Linda, cheia de amor, Maria e José simplesmente se ajoelharam, contemplando aquela criança que era o Filho de Deus. Não havia reis ou palácios, apenas a humildade de um estábulo e o amor de uma família. Mas a nossa esperança estava lá, deitada naquela manjedoura, o Filho de Deus. E o profeta Jeremias disse que o Senhor nos faria brotar de um justo renovo da linhagem de Davi. E lá estava ele, tão pequeno, mas com todo o poder do universo em suas mãos. Quem é o bebê que em Belém nasceu? O filho de Maria, a quem os anjos dão louvor e cantam doces hinos.
bebê da manjedoura cresceu. Ele não se tornou só um rei em um trono, mas um servo que andou entre nós. Ele curou enfermos, ele libertou cativos, alimentou os famintos, lhe pregou o amor e a salvação. O profeta Isaías havia dito que ele seria ferido por nossas transgressões e moído também por nossas iniquidades. E foi exatamente isso que ele fez por nós. Ele se entregou na cruz, nos libertou de todo o pecado, e o mundo naquele dia parecia ter chegado ao fim. Mas a história não terminou na cruz. Ele ressuscitou, como diz a profecia. A morte não pôde detê-lo. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois da sua ressurreição. Ele nos deu esperança e a promessa de que um dia ele vai voltar. A promessa de que o grande eu sou, o príncipe da paz, o rei dos reis, voltará com todo o poder. Isso mesmo. Jesus subiu aos céus, mas nos deixou a promessa de que voltaria, da mesma forma que todos o viram subir. E assim, do passado ao presente, a história do Natal se estende. Não é apenas a história do nascimento, mas a história de uma promessa que ainda brilha. De um bebezinho que nasceu em Belém ao rei que em breve retornará para governar. E é por isso que hoje, em todos os dias, elevamos nossa canção de louvor e adoração a Ele. Numa noite tão comum, num estábulo tão simples, nasceu humilde uma criancinha. Quem podia imaginar que o Deus tão poderoso numa manjedoura iria repousar? Chegará o dia em que o mundo entenderá que aquele bebezinho é o grande eu sou. O nosso rei retornará e com todo o seu poder
pensar se foi a esperança, pois Jesus estava numa sepultura. Mas o dia amanheceu, a pedra foi movida, ressurgiu vencendo a morte e o pecado. Mas antes de subir ao trono celestial, ele fez uma promessa: voltarei para os meus. Nosso rei retornará e com todo o seu poder governará, e aos seus pés toda a terra e céu irão se ajoelhar e confessar: Jesus Cristo, Rei dos Reis, Ele é o meu Senhor. Sons de trombetas irão anunciá-lo, todos verão sua glória e poder. Maravilhoso será este dia, quando Jesus Redentor voltará. O nosso Rei retornará e com todo o seu poder governará. Se aos teus pés toda a terra e céu irão se ajoelhar e confessar: Jesus Cristo, Rei dos Reis, Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis, Ele é o meu Senhor, Rei dos Glória a Deus! A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o louvor. Mas é para Ele, é para Ele. Nós celebramos a Jesus, o Rei dos Reis, que vem nos buscar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença de todos. Muitos familiares vieram aqui para prestigiar os seus parentes. E nós estamos muito felizes e honrados com a presença de vocês. Eu quero fazer os agradecimentos, em primeiro lugar, ao meu Senhor Jesus. Todos nós chegamos aqui um dia quebradinhos, né, queridos? E Deus nos resgatou, Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus curou nossas feridas. E nos uniu com o propósito de adorar a Ele, de bendizer a Ele e levar a sua palavra. E eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Você que entrou aqui pela primeira vez, receba essa palavra no seu coração. Saiba que Jesus te ama demais. Por isso que Ele te trouxe aqui. Porque Ele tem algo a realizar na sua vida que você você nem imagina. Mas Deus vai fazer. Agora nós vamos ser ministrados pela palavra. E eu gostaria de agradecer aos meus pastores,
que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho. Num tempo que eu achei que para mim já tinha encerrado. E Deus nos surpreende através das vidas deles, usando a vida deles para nos abençoar, nos unir. E hoje nós somos uma grande família, glória a Deus. E eu quero agradecer também a todos aqui que participaram. Eu quero pedir perdão se eu esqueci o nome de alguém, mas eu agradeço imensamente a vida da Thay, que foi o meu braço direito e esquerdo. Agradeço cada um. Agradeço aqueles que fizeram, lembra das marmitas, queridos? As marmitas que possibilitou tudo isso aqui. Álvaro, Geisa, Beto, Agnes, o Anderson, todos, os dois Andersons, todos os que foram para a cozinha para levantar recursos, a vocês que compraram cada marmitinha, que nos abençoou. Quero agradecer imensamente ao Charles, que liderou aqui o teatro, glória a Deus pela tua vida, a Suelen com a dança, foram todos muito lindos. Gente, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, porque todos trabalham não para mim, não para os pastores, mas para Jesus. Nós fazemos tudo para Ele. Então, por isso, essa nossa alegria em servi-lo. E o resultado só podia ser excelente. Se eu esqueci... eu agradeço também a vida da Giovânia, que nos ajudou tanto na confecção de roupas e tantas coisas. As meninas que ficaram no backstage, Bia e a Adriana, enfim, a Mari, que ia na 25 toda hora comprar coisa para mim. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas sintam-se todos amados e abraçados. E vocês, queridos, que Deus abençoe. Meu Deus do céu. Cadê o Luan? Luan, obrigada pela paciência, Luan. Você é uma bênção. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por todos. Pablo, Pablito, glória a Deus. Estava descansando lá para ter neném, mas vieram aqui também, nos ajudou bastante. Glória a Deus pela vida de vocês. Se vocês não tivessem acreditado na gente, investido na gente, nada disso tinha acontecido. Muito obrigada a todos. Que Deus os abençoe. E agora sintam-se ministrados aí com a palavra que virá, em nome de Jesus. Espera só um minutinho, porque eles querem agradecer você. Pode vir com a flor de toda a equipe. Aí, e todos eles. Amém. Essa mulher tem rodinha no pé, meu irmão. Meu irmão, ela tem rodinha no pé. Mas é agradecimento a você por tudo, que a sua disposição total, né, com todos aqui. E Deus abençoe todos vocês. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Amém.